Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nem sempre servir a Deus é sobre os nossos interesses, mas sobre a salvação de muitos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós entendemos o nosso chamado e o nosso propósito. E acabamos descobrindo que a nossa vida, ela não é nossa, e nós estamos aqui para servir ao Senhor. E dessa forma, nós começamos a obedecer tudo aquilo que o Senhor coloca dentro da nossa mente e do nosso coração. E começamos a sentir já um pouquinho do céu, mesmo nessa vida. Antigamente, tudo dentro de nós era sofrimento, solidão, e nós vivíamos como se a nossa vida fosse uma eterna espera ou uma eterna busca, aonde nós teríamos que encontrar o amor, fazer a nossa família ser bem-sucedido. Mas muitos de nós chegaram até a conseguir conquistar essas coisas, mas no final o sentimento ainda permanecia. Era como se algo faltasse que nós não pudéssemos explicar. E mesmo tendo uma rotina religiosa, muitos ainda experimentam isso. Porque servir a Deus não se encontra através do homem, mas através da palavra e do seu Espírito Santo, com arrependimento, com obediência. E assim, nós vamos cada vez mais ficando conhecido pelo Senhor e cada vez mais conhecendo Ele, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Quando a gente olha aquelas pessoas, os profetas do Antigo Testamento, será que eles viviam para viver as suas próprias vidas? Será que as pessoas gostavam dele quando eles afrontavam, entregando uma mensagem que era diferente à mensagem às quais eles queriam ouvir? Mas Deus sempre está tentando dizer, olha, o caminho não é por aí. Você vai acabar se dando mal nisso que você está fazendo. Olha, o seu orgulho não vale de nada. Você está formando aliança com as pessoas erradas. Você não está sabendo o que está fazendo. Olha, você está mentindo. E Deus, Ele vem alertando. Só que vai chegar um tempo que não vai existir mais tempo. E aí não adianta falar que se arrependeu, que não queria desse jeito, isso. Porque muitas vezes a nossa opinião muda, não é porque Deus coloca dentro do nosso coração, mas porque mudou a forma que a pessoa vivia e as coisas que ela queria e imaginava. E assim nós somos seduzidos e enganados pelos nossos próprios desejos e pelas ilusões que o diabo cria dentro da nossa cabeça. Se a gente vai lá em 1 Pedro 1, versículo 12 a 13, a palavra do Senhor ela diz assim: quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, quem está conversando conosco? Pedro. E Pedro está trazendo algo que às vezes a gente não para pensar. Porque, pelo menos, quando eu não acreditava no Senhor, eu sempre via as pessoas entrando em oração quando tinha um problema que os homens não conseguiam resolver. Ah, tá doente, não tem mais jeito, os médicos desenganaram, aí ia buscar a igreja, aí ia buscar a oração. Separou, fez isso, aí ia buscar a oração. Então Deus era como se fosse alguém para as últimas instâncias, que você só vai socorrer ou pedir socorro
Quando estiver muito longe, aí começa a participar, aí começa a frequentar, aí começa a fazer, até que a vida melhora, dá as costas para Deus e tchau. E é sempre isso é um padrão, né? A gente busca um relacionamento com Deus quando o relacionamento com os homens fracassaram. E aí quando Deus reestabelece o nosso relacionamento, aí volta com os homens e depois fracassa. E fica nisso, é o eterno ciclo, né? Tanto que se a gente olhar, a religiosidade, ela é cíclica. Se você for dia 1º de janeiro, se você for na Páscoa, se você for no Natal, né, a missa do galo, então existe-se um calendário ao qual se segue e a gente fica ali preso dentro dessa rotina espiritual, sem tentar perceber que talvez no dia da Páscoa o que eu preciso é de uma outra coisa, diferente do dia do Natal, que eu preciso também de outra coisa. Então a necessidade de cada um ela é diferente, mas o remédio é sempre o mesmo, Jesus Cristo. O caminho é sempre o mesmo, por Ele. Porém, a palavra, independente do tempo, ela é oportuna a nós. Só que aquelas pessoas que a palavra conta são palavras que obedeceram ao Senhor. E hoje, se você olhar a tua vida, você está obedecendo a Deus por quê? Quando você faz um jejum, é um jejum para quê? Você está querendo tirar um demônio de dentro de você? Você quer expulsar um demônio de outra pessoa? Ou é um jejum para que você consiga algo? Para que você tire algo de você? Para que serve isso? Você está fazendo pelos outros ou por você? Quando os profetas falaram a respeito das verdades que você tem ouvido agora. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, estamos lá lendo Isaías, Miqueias, Zacarias, Jeremias, o próprio rei Davi. Será que aquelas partes que eles falavam de Jesus, será que eles entendiam que eles estavam falando de Jesus? Se a gente olha a vida de Isaías, sabe quantos anos ele começou a falar de Jesus? 700 anos atrás, antes de Jesus ter vindo. Se a gente pega a história de Daniel também, Daniel fala sobre Jesus que teria um reino eterno 600 anos antes. Zacarias, 500 anos antes. Então, quando a gente começa a olhar, esses pessoal eles estavam falando de coisas que eles não entendiam. Aquilo não trazia nada, nenhum tipo de benefício para a vida deles, muito pelo contrário, só trazia problemas. O povo perseguido que foi os profetas do Senhor no Antigo Testamento. E por pregar a mensagem de Deus hoje, você acha que nós não seremos perseguidos? Você acha que a mensagem que nós pregamos é para mim? Você acha que eu acordo de madrugada todos os dias para dizer algo que a minha vida está do jeito que em cada devocional eu estou contando? Ou não? Deus ainda está tentando fisgar as pessoas. Tirar as pessoas de dentro desse mundo de escuridão e colocar elas na luz, preparando elas para a eternidade. Então, quando nós nos tornamos servos de Deus, nós não servimos pelos nossos interesses, não é aonde eu gosto, não é do jeito que eu quero, não é nada. É da forma que Deus quer. E como eu sei que é Deus na minha vida? Porque os frutos não ficam na minha vida. E aqui começa o ponto central do Evangelho. Não é sobre nós, é sobre Deus. Então, quando os profetas falaram a respeito da verdade, Deus revelou a eles o quê? Que o trabalho que faziam não era para o benefício deles. Então, o devocional não é para o meu benefício, mas é para o seu benefício. Porque o que eu tinha que aprender com o Senhor, eu aprendo em casa. Eu aprendo através da palavra de Deus. Só que eu amar escondido não traz Deus a ninguém. Então Deus ele vai ocupando os espaços para que cada pessoa tenha a oportunidade de receber a verdade. E infelizmente, sem querer julgar, nós percebemos que as igrejas hoje, elas estão falhando. Pega um vídeo, essas pessoas que ficam postando na internet. Veja, é que talvez você não conheça a palavra de Deus. O quanto de palavra tem, ou a pessoa ela diz algo que parece algo que Deus diria. Porque quando a gente não entende o que é Deus, a gente lembra que Deus ele é amor, mas esquece que Deus é justiça. Que o mesmo Deus que fez o céu é o Deus que tem um inferno preparado àqueles que não querem obedecer. Porque não faz o menor sentido colocar dentro do céu quem não quer estar lá. E aqui vem o livre-árbitro, você pode escolher sim, se você quer obedecer o diabo ou se você quer obedecer a Deus.
mas obedecer você sempre vai obedecer a alguém. E os profetas escolheram entre fazer a vontade deles, eu prefiro fazer a vontade de Deus, ainda que o benefício do que eu faço não fique na minha vida. Quando você acorda para orar, você está orando por quem? É sempre pela tua família? É sempre para tuas coisas? É sempre para Deus abençoar e abrir as portas? Você pode ter uma certeza que cada porta que é aberta é o diabo que está lá dentro. Porque nós temos que olhar uma coisa, não é o sofrimento que determina a vida de uma pessoa, mas é a obediência a Deus, porque você pode passar uma vida inteira sofrendo e isso não significa nada. Porque uma coisa é você sofrer por fazer a vontade de Deus, a outra é porque você é teimoso ou teimosa e vive insistindo nos mesmos erros. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando. Você já acordou de madrugada para saber o que Deus queria que você fizesse? Ou você encaixou a tua rotina para que Deus coubesse ali dentro, no espaço que sobra, no tempo que sobra? Porque se você acha que faz demais, porque você lê a Bíblia, porque você lê o devocional e faz isso, mas você faz isso por quê? Essa é a pergunta. Se você não achar uma razão dentro dessa vida, você está servindo a Deus. Agora, se tiver um interesse que é teu, talvez você não esteja. Isso não quer dizer que eu não vou receber nada, porque só de estar na presença de Deus nós já recebemos tudo. Porque ainda que uma pessoa ela possa ser muito rica, muito bem sucedida, ela não é feliz. Ela pode sim fazer uma viagem, tá lá, tô de férias, tô isso, não sei o quê, tá com uma camiseta bacana, um carro bacana, um celular bacana, pessoas e isso. Você acha que aquilo é feliz? Se fosse feliz não estava bebendo, se fosse feliz não estava se drogando, se fosse feliz não estava no psiquiatra, se fosse feliz não estava tomando remédio para dormir. Porque Deus não nos fez descompensados e nem desequilibrados. Deus nos fez aptos a amar, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Agora, se eu preciso beber, se eu preciso agradar as pessoas, sem se me importar se eu estou agradando a Deus ou não, tem alguma coisa de errado comigo. Porque se eu não consigo tratar aquele que me criou bem, eu vou conseguir tratar quem? Você pode cuidar do teu pai, você pode cuidar da tua mãe, isso não significa nada. Isso não significa que você é uma boa pessoa. Porque se você faz isso como se estivesse fazendo de saco cheio, ou cobrando, poxa, por que os meus irmãos também não ajudam? Sabe, se eu me comparo a outras pessoas, achando que amar é um fardo, tem alguma coisa errada no meu amor. Porque nós nos alegramos de servir ao Senhor e o próprio Deus é o amor. Eu vou reclamar de Deus estar pulsando dentro do meu coração, de eu estar servindo a quem Ele me criou, de eu poder estar sendo útil para Deus. Agora, se eu só posso ser útil se aquilo traz um benefício para mim, mas para o bem de vocês. Então aqueles profetas estavam sofrendo, aqueles profetas estavam falando, para que quando Jesus viesse nós pudéssemos o reconhecer. E é exatamente isso. O Evangelho ele é pregado antes, para quando acontecer nós saibamos que aquilo veio de Deus. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo. Então quem prega a mensagem é quem? É o Espírito Santo. Você não precisa ficar preocupado, mas eu vou ajudar as pessoas, eu vou falar com alguém, Deus está me incomodando, o que eu vou dizer? Você vai dizer o que o Espírito falar para você dizer, porque Ele trabalha na nossa mente. Não precisa ficar preocupado nem nada. Então o Evangelho ele não nasce da vontade humana. E aqui começa o absurdo muitas vezes, né? Que eu preciso entrar num curso para me capacitar, faço um seminário. Eu não sei como chama quando a pessoa vira pastor. Não sei que tipo de formação que ele tem. Mas a internet está cheia de curso vendendo. Para você saber falar o que o povo quer ouvir. Para você criar uma igreja espiritualmente morta. Uma igreja onde você não vê transformação. Aonde você não vê conversão. Aonde você vê um bando de crente que muitas vezes não consegue reconhecer o que é palavra e o que não é, o que é a verdade e o que não é, não consegue distinguir a luz da escuridão, mas juram de pé junto que desde criança frequenta a igreja, mas não conhece a palavra do próprio Senhor. Precisam fazer as coisas escondido da igreja, porque a igreja condena. Então é assim que eles vão vivendo, mentira atrás de mentira, porque mais importante
que dizer a verdade ou viver a verdade é pagar o dízimo e vestir o terno, é vestir a roupa, é a farda de crente. Eu, graças a Deus, se uma pessoa que não me conhece me encontrar, ela não vai falar que eu sou cristão. Ela vai olhar minha roupa e falar, esse cara, um piercing, tatuagem, essa barba desgramada aí, não deve ser. Esse daí deve ser um doido. Eu sou louco mesmo, porque Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas uma coisa eu tenho convicção e certeza, se apagar a luz e colocar eu para falar, sem a pessoa me ver, e depois, na hora que acender, colocar uma pessoa de terno e colocar eu do lado, ela vai escolher a de terno. Porque é o Espírito que fala. E como que você vê o Espírito pela roupa? Como que você olha o Espírito desse jeito? Se você não consegue nem reconhecer as palavras do Senhor. Quer começar a reconhecer o que é Deus? Veja o sorriso das pessoas. Veja o olhar das pessoas. Veja se aquele que prega está fazendo, vivendo aquilo, ou se ele está ali bravo. Veja se faça por amor ou por obrigação. Vê se ele prega nos dias que não tem culto. Se ele abre a igreja nos dias que não tem nada. Se ele vai lá por uma pessoa, tivesse um só. Ou é Deus de quantidade? Falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu. Anunciaram a vocês essas verdades. Então Deus, ele manda do céu as coisas para nós. E aquilo que está no céu, está no céu. Os planos de Deus estão com ele, não está conosco. Nós só repetimos. Independente se faça sentido ou não faça. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Então, às vezes, precisa passar até pelo nosso critério, né? Se eu aceito ou não aceito. Os anjos, eles pensam da mesma forma. Eles gostariam de entender o que Deus está fazendo. Por que ele faz desse jeito? Então precisava matar o filho para ser o benefício. Então... Sabe, esse tipo de questionamento, ele é tão vazio. É tão vazio. É tão vazio. Sabe, nós precisamos ter algo além de opiniões. Ficaria tão bom se cada pessoa, quando fosse defender o seu ponto de vista, usasse da palavra. E não querer ter uma opinião, ou o que eu acho, ou deixa de achar. Você acha que Deus está preocupado com o que você acha quando a tua mente é manipulada pelo diabo? Você acha que a tua opinião tem algum valor para Deus? Você acha que você vai chegar a algum lugar? Se você não está dando conta de viver a tua própria vida, como é que você quer ajudar outras pessoas? Primeiro a gente se converte, depois a gente serve, porque não tem como eu servir sem obediência. Portanto, estejam prontos para agir. Quando Deus pede alguma coisa para você, você está pronto para agir? Você vai pedir um sinal, uma confirmação, ou vai pensar no que a pessoa vai pensar? Para postar uma foto com um copo de bebida na mão, nem pensa. Mas para postar um versículo de Deus, uma passagem, alguma coisa, nossa, cai o dedo. Cai o dedo. Para postar um prato de comida, para fazer inveja, que muitas vezes a pessoa está passando dificuldade, tem o que comer em casa. E aí você posta lá um pratão de comida. Ei, beleza, hein? Olha, sou abençoado. O irmãozinho que passe fome, que se lasque. Ele que lute, né? Será que esse é o pensamento de Deus mesmo, ficar exibindo? E eu não estou falando para te condenar nem te julgar. Se isso não te incomoda, quem sou eu para te incomodar? Mas eu sempre penso na razão da qual Deus estaria me pedindo algo desse jeito. Se eu não encontrar razão na palavra, eu prefiro não fazer. Porque talvez seja a minha cabeça tentando ser seduzida por alguma coisa que eu estou tentando provocar nas outras pessoas. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança nas bênçãos. Sabe que outra palavra usa? Glória. Nós falamos ontem sobre a glória de Deus. Coloque a sua esperança na luz, porque você agora pode ver, porque agora você pode sentir, porque agora você tem sabedoria. E por onde que ela é dada? Ela é dada a vocês quando Jesus for revelado. Então, se não tiver Jesus, não tem luz, não tem revelação, não tem nada. Ou nós começamos a entender isso, colocar o peso exatamente em quem pagou. Não pagou com dinheiro, não. Pagou com sangue, pagou com sacrifício, pagou com obediência. Se a gente vai lá em 1 Pedro 1, versículo 14, 17 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim: sejam obedientes a Deus
E não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Quando oram a Deus, vocês os chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenha respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou como a prata. Então Pedro ele continua. Nós estávamos no 13, agora nós fomos para o 14. Sejam obedientes a Deus. Talvez você esteja se perguntando, como eu sou obediente a Deus? Da mesma forma, quando você faz algo errado e sente mal por fazer, quando nós fazemos algo certo, nós sentimos. Então eu tenho que buscar tudo aquilo que me faz sentir bem, sem eu precisar de alguma coisa do mundo, sem eu precisar de dar jeitinho. Então eu faço certo do jeito certo. E obedecer a Deus é obedecer aos pensamentos que Ele tem. E nem sempre vão estar ligados em algo que traga algum tipo de benefício para mim. É isso que a passagem estava falando. Então quando nós escolhemos pregar para alguém, eu não prego para uma pessoa porque ela é bonita, eu não prego para uma pessoa porque eu estou querendo um namorado, ou uma namorada, ou um relacionamento, eu não prego para a pessoa porque eu tenho um benefício nesse mundo que eu posso estar, se eu evangelizar aquela pessoa, ou por fama, sabe? Não funciona assim. Não, eu vou pregar porque se esse cara for para minha igreja lá, ó, vai trazer um dízimo gordo, olha como é que esse cara é rico. Então, essa é a razão que nós tentamos ajudar as pessoas, o que elas podem proporcionar. Não é feio isso? Você se gostaria de ser visto como uma mercadoria? Não, fala a verdade. Talvez você possa estar passando necessidade. Quando a gente tinha as coisas fazia na igreja, que pregava, tinha gente que ia lá para tentar arrumar emprego, que ia lá para ficar pedindo, não sabe o que é, então porque sabe? Você acha que os fins justificam os meios? Você acha que qual que é a diferença disso de uma prostituta? Nenhuma. É algo troco de ouro, só. E aí, beleza? Tá tranquilo? Trocou o dinheiro, cada um pegou o teu? Não pensa em nada, só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Até aquilo que é de Deus tenta usar para benefício próprio. E aí ele fala, sejam obedientes. Se eu não for obediente a Deus, o que vai acontecer? Você lembra aquela velha vida? E não deixem que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham. Então, todos nós temos uma velha vida, todos nós temos desejos, e esses desejos, eles nos dominam. Então, a pessoa ela não consegue parar de beber, não consegue parar de fumar, não consegue parar de ser infiel, não consegue parar de ver pornografia, ela não consegue parar de fazer nada, é viciada em alguma coisa, não consegue parar de comer, não consegue parar de falar mal dos outros, não consegue parar de mentir. Sabe, não consegue parar de enganar, de iludir, não consegue fazer nada. Sabe, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. O tempo tá passando, mas é sempre o mesmo copo, é sempre a mesma cara, é sempre o mesmo jeito, as mesmas desculpas, é sempre o mesmo signo, né? Nasce e morre com o mesmo signo. Morre com os mesmos defeitos e eu nasci assim, então eu vou ser assim e pronto. E Deus está dizendo, olha, se vocês não forem obedientes, vocês vão continuar sendo dominados. E aqui tem uma razão. Por que eu sou assim? Aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Eu não tinha sabedoria. A mulher tola destrói a casa, a sábia edifica. Por que a tola destrói? Porque ela é ignorante. Não, mas eu não sou ignorante, eu tenho 2 faculdades, eu tenho mestrado. Ignorante. Não consegue lidar com a própria família, não consegue lidar com o próprio filho, não consegue lidar com nada. E quer falar que sabe alguma coisa? Talvez você possa trocar o teu tempo por dinheiro, mas mais nada. Quem que trocou o tempo por dinheiro? Prostituta? Ah, tá bom. Muda-se a forma de prostituição, mas continua sempre a mesma coisa. Eu não consigo lidar com as pessoas sem interesse. Eu não consigo amar sem nada em troca. Quer parar os desejos? Você precisa parar de ser ignorante. Como que eu paro de ser ignorante? Através da palavra de Deus. Ah, então eu vou me matricular num curso? Não, é espiritual. Não nasce na nossa vontade.
não nasce através do dinheiro, não nasce nada. É você pegando todos os dias a Bíblia, sem ter um motivo qualquer. Não tem nada que você quer, não tem nada de errado na tua vida. Não é porque alguém está doente. Não é aquele que fica buscando, você não ora por mim, que isso. Porque minha família... Cara, você deixou tua família se destruir inteira, aí você falou, agora Deus vai resolver. A vida inteira não educou o filho ou a filha, mas agora Deus vai resolver. A vida inteira procurou os homens, mas agora Deus vai... Cara, não dá, né? Não é do dia pra noite. Resolve o primeiro problema que é você, que tentou ter as coisas longe de Deus, que não entendia o que era amor. E tá tudo bem, ninguém tá aqui pra ficar martirizando. Me acabou. Sabe, porque é sempre se jogando no chão, sempre gritaria. Chega de gritaria, sabe? Vamos começar a resolver o problema. Ao invés de ficar reclamando das coisas, vamos resolver. E Deus tá falando, o problema é que vocês são ignorantes. Não adianta colar adesivo no braço, não adianta enfiar injeçãozinha na barriga, não adianta ficar tomando bomba, não adianta nada. Não adianta você seguir pelo que os homens ensinam, além de gastar o teu dinheiro, você vai gastar o teu tempo, porque a tua cabeça continua comprometida do mesmo jeito. Vai lá, faz a cirurgia, daqui a um pouco engorde de novo. Vai lá e faz o negócio, daqui a pouco tá de novo, tá pior ainda. E é isso. Esses somos nós sem Deus. Ou a gente começa a entender que o não é não e o sim é sim, e que não tem um pouquinho. Um pouquinho. Toda vez que a gente relaxa a obediência a Deus, é que nós volta a ser ignorante. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Beleza, isso está mostrando o quê? Que eu tenho intimidade com Deus. E o Senhor, Ele é o meu Pai e nós somos irmãos, e beleza, estamos todo mundo junto. Ei, Deus é amor. Ei, Deus de amor. Deus é amor, com certeza. Mas aqui nós precisamos lembrar mais uma coisa. Ele que julga com igualdade as pessoas. Diferente de nós, que de repente é uma pessoa que eu gosto, eu faço bem, eu ajudo, e a que eu não gosto, eu prejudico. Deus, ele vai tratar com igualdade todas as pessoas. Todas as pessoas. De acordo com o que cada um tem feito. Então, o que você fez, você vai receber a recompensa. O que você não fez, você não vai. Assim o outro, que se o outro só fica fazendo mal, ele não vai receber. Então, mesmo que o chame de pai, se ele não obedecer a Deus, se ele não colocar o reino como prioridade, se ele não começar a servir o Senhor sem buscar os seus próprios interesses, não vai adiantar nada. Você pode subir 10 montanhas, não vai adiantar nada. Porque quando você descer de lá, a tua experiência ficou na montanha. Se eu não alimento o meu espírito todo dia, se eu não deixo de ser ignorante, se eu não obedeço o Espírito Santo, como que eu posso falar que eu sou uma pessoa abençoada? Se as pessoas não conseguem reconhecer Cristo nas minhas palavras, como que eu posso falar que eu sou crente? É pela roupa? É pelo rótulo? Tá entendendo? Ontem nós falamos sobre o amor e como o amor ele modifica o nosso caráter e aperfeiçoa. Amar não é encontrar alguém bonito, não é encontrar alguém que te dê, sei lá, desejos. É uma paixão, nossa, sente uma atração. Isso sustenta uma relação? Por quanto tempo? Por quanto tempo? E quando o corpo estiver velho, já não tiver mais vigor? Quando a beleza já não tiver? E aí? Aí já não tem mais amor? Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Tenham temor a Deus. O resto da vida que a gente tem aqui, que nós não somos mais ignorantes, nós temos que ter respeito por Deus, porque nós já fizemos demais no passado. Sabe, a gente passou do ponto muitas vezes. O que a gente não pode é continuar passando. Sabe, então, se mentiu, já se arrepende, já recalcula. Não deixa o negócio descambar. Sabe, não deixa sair do trilho de novo para falar, ai, meu Deus, ai, toda vez, hein? Cara, o tempo tá passando, Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-lo da vida inútil. Nossa vida sem Deus, ela é inútil. Por mais que você ache que você esteja fazendo grandes coisas, você está curando as pessoas, você está ajudando as pessoas. Primeiro que ninguém cura ninguém. Se existe um milagre acontecendo adiante dos teus olhos, agradece ao Senhor por você estar presenciando, porque não funciona assim. Nós não fazemos nada. Quando algo dá certo, é a bênção de Deus. Quando não dá, Deus não está perto. Então é para colocar cada um no lugar, para ter humildade. E a gente sabe que a nossa vida ela é inútil. E da onde veio essa vida inútil? Que foram herdadas dos seus antepassados. Então, às vezes, nós copiamos o comportamento que já é familiar e essa vida é inútil.
Eu acho a coisa mais estranha quando eu olho uma casa muitas vezes e lá tá todo mundo triste. O pai, a mãe, o filho, a filha e tudo são da igreja. Cara, se nem Deus está ajudando, quem que vai ajudar a gente? Quem que vai ajudar a gente? Esse preço foi uma coisa que não se perde o seu valor como o ouro ou a prata, porque foi pago com sangue. O sangue de Jesus Cristo. Foi pago com obediência. Foi pago através de um plano que vários profetas lá atrás já tinham falado que iria acontecer. E se hoje nós podemos ter uma alternativa, é graças a esse plano e é graças a Deus. Então é sobre isso que a palavra fala, que servir nem é sempre sobre os nossos interesses, mas sobre a salvação de muitos, sobre a gente poder ajudar outras pessoas a despertar para a luz, a conhecer o Senhor, a parar de sofrer, a parar de beber, a parar de fumar, a parar de ser dominado por esses pensamentos, a parar de viver gatilhado, a parar de viver sofrendo, a parar de sentir solidão. É sobre isso, é sobre esse o evangelho que nós pregamos. Não é sobre dinheiro, não é sobre prosperidade, é sobre salvação e arrependimento em Jesus Cristo. Amém? Que Deus ele abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa abrir os teus olhos espirituais, que você possa se arrepender. Eu sei que vai doer por mais um tempo, que as pessoas muitas vezes elas vão tentar te destruir, mas isso não vai ser o fim. Todas as manhãs nós temos que acordar e entender o que Deus quer que nós falamos, o que Deus quer que nós façamos, para encontrar aqueles sim que estão cansados, que estão sobrecarregados, e através da palavra de Deus, essas pessoas elas poderem despertar para o amor, despertar para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.